May it be an evening star, shines down upon you. Fala galera, então essa é a nossa aula número 5 do curso Magia Natural. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os espaços sagrados, que são os nossos altares. Gilberto, o que é um altar? Eu sei que a maioria de vocês já tem uma noção, mas eu vou conceituar de modo geral e depois explicar como funciona um altar de bruxaria, um altar de magia na casa de vocês. No contexto que eu falo, magia e bruxaria são a mesma coisa, tá bom? Existem algumas pessoas que dizem que são coisas diferentes, mas eu, nesse contexto, trabalho como sinônimos, tá bom? Magia como a capacidade de alterar a nossa realidade, que pode ser também sinônimo de bruxaria. Mas voltando para o assunto da aula, que são os altares. Altar vem do latim, né, do grego antigo, significa local mais elevado. É um local que normalmente fica mais acima do solo. Isso já é uma representação simbólica. Percebam que dentro da magia o simbolismo em tudo é muito forte, tá bom, pessoal? Tudo tem um porquê, tudo tem um símbolo, porque os símbolos são chaves que acessam padrões do nosso subconsciente. Por exemplo, a própria chave. A chave, ele simboliza para nós o quê? Abertura. Então, no momento que eu utilizo a chave num ritual, eu estou indicando que eu estou abrindo alguma coisa. Que seja abrir os meus caminhos num ritual de abertura de caminho, que seja abrir um portal para uma dimensão espiritual, né? Como um exemplo, quando eu quero contactar um padrão de uma dimensão extra, eu posso abrir através, simbolizando com uma chave. Porque a chave representa isso, é um símbolo que de tanto nós utilizarmos para abrir, carrega consigo o simbolismo de abertura. O altar, por ser um local mais elevado, ele nos indica que está mais próximo do céu, mais próximo da divindade, daquilo que é elevado. Percebam que nós sempre utilizamos o alto, o céu, como um símbolo de elevação espiritual. O Deus cristão é representado como o Senhor do céu. O Olimpo era o monte mais alto da Grécia. Sempre mais alto, sempre mais sutil. Por quê? Porque quanto mais nós elevamos, mais nós sutilizamos. O denso desce, o sutil sobe. Nesse sentido, então padrões mais altos encontram-se em cima. Por isso que o nosso altar ele é colocado normalmente acima do chão. Mas existem alguns rituais que podem ser feitos no chão, porque o chão também tem a sua propriedade. A mãe Gaia é o chão que nós pisamos. Então muitas vezes quando nós estamos desequilibrados, desarmonizados, andar descalço, tocar o solo é muito importante. Mas vamos focar aqui no altar hoje. Um altar é um local onde você vai se contactar com a sua divindade. Em todas as religiões do mundo funciona dessa mesma maneira. Isso mesmo nas religiões cristãs, você tem altares onde os santos estão localizados. Mesmo numa igreja evangélica você tem um altar que é um local mais elevado onde o pastor realiza a sua pregação, né? Faz toda a sua parte ritualística. E não nós, da bruxaria, nós somos os nossos sacerdotes. Então, o nosso altar é onde nós nos conectamos com a divindade. Não existe uma regra para se montar o altar. Na verdade, como eu já expliquei para vocês, nós seguimos sempre a lei da liberdade. Faça o que tu queres. Não existe uma regra, mas existem algumas recomendações, baseadas nas próprias leis universais, baseadas em alguns sistemas magísticos mais tradicionais. Nós abstraímos alguns conceitos que são interessantes. E na aula de hoje, na forma de pergunta e resposta, eu vou tirar as principais dúvidas que as pessoas têm com relação ao altar. Gilberto, eu posso montar altar em qualquer lugar da casa? Pode, com exceção do banheiro. Não se monta altares em banheiro e eu vou explicar por quê. O banheiro é um local que concentra muita energia de detritos. Por exemplo, as pessoas fazem as suas necessidades biológicas ali, elas tomam banho. No momento que a gente toma banho, nós estamos perdendo pele.
que geralmente pele morta, sujeira, é um local, a água ali ela vai carregada de detritos, de restos. E água com detritos, por exemplo, dentro do Feng Shui, é extremamente negativa. Quando você cria uma casa, por exemplo, dentro dos parâmetros do Feng Shui, a água que vem da pia da cozinha, do ralo do banheiro, não pode passar, por exemplo, debaixo da cama do casal, porque ajuda a separar. Ao contrário, a água limpa, como fontes, né, que trazem aquele movimento de água limpa, são extremamente benéficas. O banheiro, por concentrar essas energias, acabam atraindo uma energia bem densa, bem negativa. As chances do seu altar se negativar são altíssimas. Então não é interessante que nenhum altar seja feito dentro do banheiro, tá bom? Nos demais cômodos da casa, sim. O quarto também, se fosse possível evitar, seria interessante. Por quê? Porque as pessoas mantêm relação sexual no quarto, que é um ato super normal e tranquilo, mas que por ser um ato onde há uma liberação muito grande de energia, aquela energia pode macular o seu altar. Entende? Então aquela energia pode ser dominante no seu altar. Então se você está fazendo um ritual para outras coisas, talvez isso seja um empecilho. Mas eu sei que normalmente o primeiro altar que a gente monta no quarto, porque às vezes a gente mora com alguém que não compartilha da mesma fé que a gente, muitas vezes a gente não tem uma casa própria, então pode montar assim, não fique sem montar por causa disso não, monte no quarto. Mas se fosse possível montar na sala ou num lugar mais reservado, é mais interessante, tá bom? Mas pode sim. Gilberto, quais elementos são essenciais no altar? Eu não diria que exista um elemento que seja essencial, mas eu diria que existem alguns elementos que fazem muita falta. Normalmente, eu vou falar para vocês como é que funciona. Um representante de cada elemento. Na seguinte ordem: ao leste, um representante do ar, que pode ser um incenso, que pode ser uma pena, que pode ser o incensário, né, que você vai sempre usar ele. A hematita, que é uma pedra que concentra a energia eólica, você pode usar também representando o elemento ar. Isso ao leste. Sempre que vocês começarem as coisas, vocês vão começar ao leste. A cor da vela que vocês vão associar ao elemento ar ao leste é a vela amarela. Então, se forem fazer um ritual, coloquem a vela amarela ao leste. Ao sul, né, sempre no sentido horário, sobretudo quando for um ritual de crescimento, você vai representar o fogo. O fogo você vai representar principalmente com a vela vermelha, ou então você pode representar por outros elementos associados ao fogo, como rochas vulcânicas, como a representação de um dragão, de uma salamandra ou de uma fênix. Mas o mais comum é uma vela vermelha. Depois eu vou mostrar o meu altar que é de fundo, vocês já devem perceber. Ao sul, você vai colocar o fogo, né? A oeste, que é o próximo, você vai representar a água. A água você vai representar com uma taça com água ou copo com água, ou mesmo a taça vazia. Porém, eu recomendo que sempre que possível deixe a água mesmo no altar. Pode ser substituído por conchas, pode ser substituído por pedras que vocês pegaram no mar, tá bom? Não tem regra nenhuma nesse sentido não. Ou pode ser também representado por uma figura de peixe, de sereia, tranquilamente. Ao norte, né, seguindo a roda, vocês vão representar, a vela da água é o azul claro, tá bom? Ao norte, representando o último dos quadrantes, você tem a terra. A terra você vai representar ela com sal, sim, o sal fino de cozinha, um pouquinho de sal no recipiente, ou então com cristais, ou mesmo com terra, pedras, ou até mesmo uma planta. São excelentes representantes da terra. Você vai colocar na terra a vela verde, quando você for trabalhar com a terra, tá bom? Então, amarelo para o ar, vermelho para o fogo, azul claro para a água e verde para a terra. Você vai ter um representante de cada elemento. Um representante do deus e da deusa. O que seria esse representante do deus e da deusa?
a deusa ao lado esquerdo seu, direito do altar, ou seja, como você vai estar de frente para o seu altar, a parte da deusa é ao seu lado esquerdo. Se você estiver na mesma direção do altar, como no meu caso, a parte da deusa é o lado direito, do Deus, o lado esquerdo. A deusa, você vai representar ela como? Você vai colocar na representação dela uma imagem que simbolize a deusa que você escolheu, que você cultua, ou o Deus que você cultua, e vai colocar ali, nessa representação, coisas associadas àquela divindade. Ou então você pode, por exemplo, baixar na internet uma imagem, colocar num quadro. Você pode representar também a deusa através de símbolos. Por exemplo, aqui no meu altar existem algumas deusas, mas você pode colocar, por exemplo, uma vela prata, ou então uma vela verde, que também simboliza a deusa, ou então uma vela negra. São as velas que você pode colocar aqui ao lado da deusa. Do lado do Deus, você pode colocar a imagem do Deus, você pode colocar uma representação do Sol, na deusa você pode colocar uma representação da Lua, você pode colocar no lado do Deus uma vela dourada, uma vela branca, uma vela vermelha. Você pode colocar aqui símbolos masculinos, a espada, né, ou o seu atame também pode ficar aqui. Então isso é normal, pelo menos alguma coisa que represente o Deus e a deusa. Você pode colocar uma concha no lado da deusa e uma espada, uma adaga do lado do Deus, que também vai simbolizar o Deus e a deusa. Isso também é muito comum. Representação dos elementos, representação das divindades. Aí vem os instrumentos mágicos que a gente vai conversar na próxima aula. Mas, por exemplo, um que normalmente a gente coloca no centro do altar, o caldeirão. Tá? Um símbolo do centro do altar, o caldeirão. Isso é o que normalmente é padrão. Uma outra coisa também que é muito interessante se ter no altar, um pentáculo, um pentagrama. O pentagrama, vou pegar aqui para vocês verem, é essa estrela de 5 pontas. Ela é muito utilizada dentro da bruxaria, representa o homem em harmonia com os elementos, representa os 5 sentidos da vida, representa os 5 sentidos do corpo humano, representa os 4 elementos e o éter. E no altar o pentagrama inclusive vai representar o éter, que é o 5º elemento, também chamado de espírito. Uma outra coisa que vocês podem utilizar no altar é algo que simbolize vocês, o mago daquele altar. Pode ser uma foto sua, pode ser uma representação, pode ser um pedaço de roupa, pode ser uma imagem que você consagre para te representar. Tá bom? Alguma coisa sua no seu altar. É muito importante. Que seja uma joia sua. Para que o altar ele possa canalizar a sua energia onde quer que você esteja. Por quê? Porque quando você mantém o altar erigido, ele vai servir como um escudo protetor. Mesmo que você esteja a quilômetros de distância do seu altar, ele vai continuar vibrando aquelas energias de equilíbrio, de harmonização para você. Então, se você for atacado espiritualmente, o seu altar já vai começar a te defender sem mesmo que você saiba. Então, essa é uma das vantagens de ter um altar sempre montado. Uma outra coisa positiva também é que sempre que você passa frente ao altar e olha, a imagem é tão rápida e forte que automaticamente você já se conecta com as divindades, né? Com os padrões superiores. Então, é como se fosse uma oração instantânea. Porque muitas vezes no dia a dia nós acabamos nos distraindo, né, com coisas aleatórias. E quando eu toco, né, nesses padrões divinos, é isso que me acontece. Eu recebo da espiritualidade esse alento, né? Ao contactar com eles, eles entram em contato comigo. Essa é uma das vantagens de ter um altar sempre erigido. Mas nem todos podem ter um altar sempre erigido, por questões familiares, espaço. Então existe uma outra modalidade de altar, que é um altar que você vai montar somente nas horas de rituais. Você vai pegar todos os elementos que eu citei, vão deixar guardados. Nos dias que você for fazer um ritual, que você precisar, você vai lá e monta. Sem problema algum também. Tá bom? É o que nós chamamos de altar móvel. Inclusive, por exemplo, eu muitas vezes vou para a natureza fazer rituais, eu não levo todo o meu altar. Eu levo alguns elementos e monto um altar lá na hora. Você pode montar um altar onde você for.
Por exemplo, quando eu vou para a praia, eu monto um altarzinho pequeno no meu quarto. Quando eu fui para a Argentina, eu montei um altarzinho pequeno no meu quarto. Entendem? Isso aqui é na minha casa, mas eu não consigo, né? Quando eu vou dar aula em algum local, eu monto altares também, mas altares menores, com símbolos menores, mais fáceis de serem carregados de um lado a outro. Tá bom? Então, isso é o essencial do altar. Gilberto, eu posso montar um altar para uma divindade específica ou para uma entidade específica? Pode. Você pode montar um altar para um deus exclusivo, por exemplo. Eu gosto muito de Apolo. Então, vai lá e monta um altar para Apolo com elementos de Apolo. Eu tenho uma pombagira que é fulana de tal, né? Pode montar um altar para ela. Só que eu preciso conhecer bem essas entidades, essas divindades, para colocar naquele altar somente elementos afins à energia dela. Então, por exemplo, um altar para Apolo, eu vou colocar folhas de louro, eu vou trabalhar bastante com dourado, eu vou colocar vela dourada, vou colocar imagens dele, vou colocar uma flor de narciso, tá bom? Só para que vocês possam compreender. E, gente, de modo geral, não existe regra. E a decoração vocês podem colocar para vocês, tá bom? Podem ter mais de uma representação de um deus. Por exemplo, aqui eu tenho a manifestação do deus Sol, que é o meu pai, e tenho a representação de Shiva, que é uma divindade que eu gosto muito, indiana. Eu tenho aqui também a máscara do Homem Verde, que eu comprei na minha viagem para Buenos Aires. Então, que é manifestação do Deus. Aqui do lado da deusa, eu tenho a deusa Lua, né, que é a deusa mãe. Eu tenho uma imagem de Morrigan, que também tem lá na loja Armazém das Artes Místicas, a um preço muito acessível, tá, galera? Quem quiser imagens, nós temos Morrigan, Diana, Pan, Cernunnos, desse tamanho, e sai na faixa de R$50, com frete vai para 65, por aí. Eu tenho essa imagem aqui que eu amo de paixão, que é da deusa Ostara. Essa imagem aqui eu ganhei do Marcelo no meu primeiro Ostara, que eu comemorei. A gente comemorava na época em ritual aberto. E essa imagem para mim é uma das que eu mais amo, é da deusa Ostara. E aqui eu coloquei outros elementos associados à deusa, tá bom? Então, gente, eu vou levantar, vou deixar vocês verem e vou explicar. Então, provavelmente vocês só vão ouvir meu áudio de agora em diante. Pessoal, então, eu saí aí agora para vocês verem que eu vou explicar cada coisa para vocês perceberem. Já mostrei para vocês a foto, o lado da deusa, o lado do deus. Se vocês perceberem, eu tenho os meus instrumentos mágicos bem abaixo, nessa divisória. O meu grimório também está ali, eu tenho um tarô. Esse tarô é exclusivo para consultas. Às vezes eu faço um ritual, antes de fazer o ritual eu vejo se o ritual vai ser legal ou não, se compensa fazer o ritual ou não. Embaixo aí tem alguns cristais, vocês podem perceber. Tem algumas imagens aí também egípcias que eu ganhei. Embaixo aí tem uma cobra, que é o meu animal de poder. Então assim, vocês podem agregar outros elementos que vão ser utilizados de acordo com a necessidade, com a possibilidade de cada um. Mas de modo geral, um representante de cada elemento. Percebam que nos cantos existem velas, então dentro desses porta-velas, na cor que eu falei. No ar amarelo, no sul vermelho, no leste azul e no norte o verde, tá bom? Então, galera, é isso que eu tenho para falar sobre altar. Se vocês quiserem mandar foto do altar de vocês, eu vou ter enorme prazer em ver. Que a grande deusa nos abençoe e até a próxima aula. May it be